E vamos às notícias de hoje do Brasil e do mundo. Marina Silva, a pessoa que culpava direto o Bolsonaro pelas queimadas, agora declara emergência ambiental sobre queimadas. Depois de sucessivos recordes de queimadas no governo Lula, como a floresta amazônica, Pantanal e o Cerrado, a ministra do Meio Ambiente decretou o estado de emergência. O Estadão afirmou que a catástrofe ambiental confirma a negligência do governo Lula. E mais aumento no preço dos combustíveis, mexendo no bolso dos brasileiros. Com reflexo do reajuste do ICMS, o levantamento do IPTL mostrou que, esse mês de fevereiro, a gasolina teve uma alta de cerca de 3% e o etanol 4%, com a gasolina alcançando R$ 6,49 por litro e o etanol R$ 4,51 o litro. O novo levantamento do Paraná Pesquisas, no Paraná, mostra que 69% reprovam o governo Lula, contra 27,7% dos que aprovam no estado do Paraná. 61,6% consideram o governo petista ruim e péssimo, e 19,6% de bom a ótimo. O levantamento mostra ainda que Lula teria apenas 20,4% das intenções de voto contra Bolsonaro no primeiro turno, enquanto Bolsonaro teria 50,7%. Em um segundo cenário, Michele Bolsonaro estaria à frente de Lula com 37,4%, contra 20,8%. E Tarcísio também estaria à frente, com 26,5% contra 20,6% do petista. Foram ouvidos 1.652 eleitores entre os dias 22 e 25 de fevereiro, e o nível de confiança é de 95%. Em participação no UOL, o ex-secretário de imprensa de Lula, Ricardo Cotton, afirmou que o governo Lula está entrando em desespero, fazendo a queda de popularidade provocar ainda mais queda de popularidade e um governo perdido, andando em círculos com falta de projetos e indo para o tudo ou nada. E não é assim que as coisas funcionam, disse o ex-secretário de Lula. A deputada federal Caroline de Tone solicitou que Geraldo Alckmin, que além de vice é também o ministro de Desenvolvimento e Indústria de Lula, que explique supostas irregularidades e manobras financeiras no uso do dinheiro público no programa PET 6. A deputada protocolou o pedido na quinta-feira, dia 27, e Alckmin agora tem 30 dias para responder, onde o descumprimento do prazo pode resultar em seu enquadramento por crime de responsabilidade. Até quando será que o país aguenta? A Petrobras despencou na bolsa após o balanço financeiro dessa semana surpreender investidores com o anúncio da queda de lucro de 70%, perdendo até agora quase 30 bilhões de reais em valor de mercado. A estatal vê seu caixa baixar, enquanto a dívida de curto prazo sobe. E o levantamento da revista britânica The Economist mostra que o Brasil despenca 6 posições no ranking mundial da democracia, rumo ao caminho de se tornar um país antidemocrático. A revista britânica atribui decisões do Supremo Tribunal Federal como um dos principais fatores para o rebaixamento. O relatório cita ainda a suspensão que ocorreu no Brasil com a rede social X durante o período eleitoral de 2024 e a ameaça de Moraes em multar usuários de VPNs, abre aspas, restringir o acesso a uma grande plataforma de mídia social dessa forma por várias semanas não tem precedentes entre países democráticos. Fecha aspas, afirmou a publicação. E o país indo de mal a pior. O Brasil registrou um déficit histórico de 8,66 bilhões de dólares nas contas externas neste início de 2025. Esse é o maior déficit desde 2020, quando se iniciou a série histórica. A Comissão Judiciária da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos intimou 8 Big Techs a prestar informações sobre as suas comunicações com governos estrangeiros. Isso com o objetivo de investigar casos de censura e abuso de poder. O documento cita decisões de Alexandre de Moraes,
como uma das justificativas da medida, onde Moraes seria um dos exemplos negativos para o mundo. O comunicado informa que as intimações são necessárias para permitir que as empresas divulguem documentos ao comitê, isso sem interferência de governos estrangeiros. E para quem paga aluguel, os dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas revelaram esta semana um avanço de 1,06% no preço de aluguéis de imóveis só nesse mês de fevereiro, sendo considerado uma alta preocupante em relação a janeiro, quando subiu 0,27%. Agora se acumula uma alta de 8,44%, considerando os últimos 12 meses. Documentos obtidos pela revista Oeste revelam troca de e-mails do gabinete do ministro Alexandre de Moraes de 7 de julho de 2023, onde o juiz auxiliar Leonardo Fernandes fala em edição de vídeos a imagens relacionadas ao inquérito 4.922, que investiga responsáveis pelos atos do 8 de janeiro. De acordo com a defesa de um dos investigados, conforme a reportagem, o e-mail mostra que as imagens foram manipuladas entre o STF, o TSE e a Polícia Federal, que dividem as investigações sobre o caso. Abre aspas. Eu afirmo categoricamente que todos os processos do 8 de janeiro são nulos. A parcialidade do julgador torna nulos os atos processuais, pois o ministro atuou como investigador, acusador e juiz ao mesmo tempo, caracterizando assim um tribunal de exceção. Exige-se a responsabilização dos envolvidos, concluiu um dos advogados. E tudo indo por água abaixo. O governo Lula atrasou a verba de abastecimento de água no Nordeste e mais de 1.300.000 pessoas podem ficar sem água. Os prestadores de serviços da Operação Carro-Pipa, que buscam amenizar os efeitos da seca, foram pegos de surpresa ao não receber os pagamentos. Também, recentemente, pipeiros em Pernambuco protestaram contra o atraso nos pagamentos, paralisando os serviços. O governo federal atribui a culpa à demora na aprovação do orçamento, porém, a verba é colocada em segundo plano e não é a primeira vez que a operação enfrenta problemas desse tipo. O deputado federal Nicolas Ferreira reagiu, abre aspas. O governo Lula pode deixar até 1,3 milhões de pessoas sem água no Nordeste. O governo do amor atrasou os repasses para a Operação Carro-Pipa, que visa amenizar as secas na região Nordeste do Brasil, entregando até 20 litros de água por pessoa diariamente. Diversos prestadores de serviços não foram pagos e a justificativa do governo é a demora na aprovação do orçamento de 2025. Contudo, o governo poderia continuar o pagamento utilizando da execução provisória do orçamento ou até de créditos adicionais. Diante disso, vou protocolar a convocação do ministro da Integração, um pedido de informações e uma representação ao Ministério Público Federal para solicitar investigação sobre possível omissão do governo e adoção de medidas para garantir os repasses. A CPI da USAID está cada vez mais próxima da realidade e já contei com a assinatura de 110 parlamentares. O deputado federal Gustavo Gayer abriu o pedido no início de fevereiro, com o objetivo de investigar se a agência norte-americana interferiu nas eleições presidenciais do Brasil de 2022. Para a instauração da CPI, é necessário o apoio de 171 deputados. A deputada federal Adriana Ventura se pronunciou no plenário da Câmara dos Deputados sobre a pior posição do Brasil na série histórica do Índice de Percepção da Corrupção. Confira. Brasil registra a pior nota e a pior posição da série histórica do Índice de Percepção da Corrupção. Então, além da Lava Jato ser desmontada, e olha, ela foi desmontada
por uma desculpa ridícula que o juiz conversava com o promotor, né? Uma balelada, uma coisa ridícula, né? Ridículo. E hoje em dia tem conluio do executivo com o STF, e fica essa lambança dos três poderes, uma vergonha. Eu, como brasileiro, eu tenho vergonha. E aí a gente vê o Brasil despencando, passou a mão à cabeça de bandido. Os bandidos estão indo lá tomar café no Planalto, em tudo que é canto, né? Bandido, dama do tráfico, todas as coisas que a gente já viu. Agora, combater a corrupção, imagina, mas eu vou ler umas partes do relatório, porque realmente assusta, tá? Então, olha só, destaques da retrospectiva Brasil 24, ó. Não é meu, é o relatório, tudo bem? Silêncio reiterado do presidente Lula sobre a pauta anticorrupção. Renegociação de acordos de leniência para beneficiar empresas envolvidas em macrocorrupção, né, com conflitos de interesse, sem transparência, sem participação das vítimas dos esquemas. É esquema mesmo, é roubalheira. Roubalheira, a gente está falando de bandido. Bandido que senta para tomar café ali com o nosso presidente. Falta de transparência e condições de controle social no novo PAC. Percepção de crescente ingerência política na Petrobras. A gente está vendo aparelhamento das estatais. Não só na Petrobras. Petrobras, Correios, vimos a Embrapa, a vergonha que fizeram com a Embrapa. Estão acabando com o nosso agro. Aparelharam tudo, demitiram um monte de diretor antes de acabar o mandato. O aparelhamento típico do PT. Continuando, decisões do ministro Toffoli com impacto sistêmico e internacional de impunidade e inércia do Supremo Tribunal Federal em colocar a julgamento recursos da PGR contra tais decisões. Continuando, episódios reiterados de conflito de interesse de magistrados, principalmente em julgamentos envolvendo bancas de advogado, de parentes e em eventos cada vez mais frequentes de lobby judicial. Falamos essa semana muitas vezes dos supersalários, da lambança. É ministro que a mulher tem escritório de advocacia e ele julga caso dos clientes, fazendo um tráfico de influência. É um absurdo o que está acontecendo. Vendas de sentenças que nós vimos, os escândalos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Institucionalização da corrupção em larga escala com a persistência e descontrole das emendas orçamentárias em franca insubordinação. E aprovação de diversos projetos que acabam com a transparência e colocam ladeira abaixo o combate à corrupção. E Bolsonaro surpreendeu turistas nessa sexta-feira, na Ilha Grande, no Rio de Janeiro, ao aparecer de surpresa entre eles. Bolsonaro tirou fotos, recebeu mensagens de apoio e conversou com admiradores. E por hoje agradecemos a sua companhia e a sua audiência. Deixe sempre seu comentário. Nós lemos e agradecemos, isso é muito importante para o canal. Compartilhe e deixe seu like. E a gente se vê na próxima edição. Até lá.